Aterremos! Schopenhauer fala sobre a teoria da incongruidade do humor, que a causa da risada em cada caso é simplesmente a percepção repentina da incongruidade entre um conceito e objetos reais bem conhecidos anteriormente. E a risada é o produto da expressão dessa incongruidade. Uma teoria que aconteceu no ano de 1976, de Schultz, distingue duas etapas, da percepção e da resolução da incongruidade. E Rothbard e Pym definem 4 tipos de possibilidades da combinação dos dois tipos. Vamos a eles. E na incongruidade impossível, primeiro da etapa percepção, são elementos que, justapostos, são inesperados e impossíveis. Exemplos são biscoitos chorando. Na segunda, que é uma incongruidade possível, são elementos que, justapostos, são inesperados, improváveis, porém possíveis. Um exemplo é um homem de terno escorregando numa casca de banana. Agora para a resolução. A resolução completa, em que a incongruidade inicial segue completa através da informação de resolução, isto é, entendeu a piada, e a resolução incompleta, em que a incongruidade inicial segue pela resolução da informação de alguma forma, mas não chega a um significado completo, pois a situação continua impossível de ser desvendada. Nesse sistema de classificação, os autores falam que aspectos cognitivos do humor seriam vistos como funções de número de elementos incongruentes resolvidos, número de elementos incongruentes não resolvidos, restantes, grau de incongruidade dos elementos, dificuldade da resolução e grau da resolução. O aumento dos 3 primeiros fatores deveria aumentar o nível de apreciação de humor, enquanto a dificuldade da resolução pode estar inversamente proporcional ao humor. É a resolução que separa o humor do que de outra forma seria considerado um total absurdo. Isso comparou as estratégias de processamento de informações usados para compreender uma piada àqueles usados na leitura não humorosa normal de textos. O mecanismo é o mesmo, porém, o que acontece numa piada é que, normalmente, ela é uma estrutura de narrativa simples, necessitando poucos reajustes na parte do receptor e que chega em um momento, normalmente no fim, onde as expectativas do ouvinte são quebradas e há a resolução da incongruidade de ideias. Então, aí nesse momento, o receptor desata a resolver o problema para, em questão de segundos, entender como o final é coerentemente conectado ao corpo da piada. Explicando como isso acontece, Kestler inventou o termo dissociação, que virou o pivô da teoria. O padrão que é visto na apreciação de piadas é a percepção de uma entidade, ou uma situação ou uma ideia, em 2 frames de referência ou de contextos associados. Quando a ideia ou situação é captada em 2 frames, está dissociada, isso é, linkada a 2 contextos associados, que normalmente são muito improváveis juntos. Homem bonito e burro é como um troféu, sabe? Que a única serventia é poder exibir.
E aí nós vemos única serventia sendo captada tanto para homem bonito e burro, quanto para troféu. Os teóricos enfatizam que o elemento da surpresa na piada e a palavra repentina é crucial para tal. É a falta do elemento da surpresa que mata a piada quando alguém a ouve pela segunda vez. E numa piada, a surpresa é conhecida e entregue normalmente como punchline. O punchline é, portanto, definido como um fator com alto poder seletivo que distingue o humor do não humor, pois contém uma troca entre o nível de abstração por outro, que foi primeiramente pensado. Avner-Ziv enfatizou que o punchline deve ser curto e que deve constituir o ponto final do clímax, que logo então termina, não importando o comprimento do setup, e Montreal descreveu os efeitos do punchline como uma repentina mudança psicológica que acontece muito rapidamente para assimilarmos na nossa experiência, da mesma forma que assimilamos outras mudanças psicológicas. E isso é uma função da quantidade de mudança, que é a diferença entre o primeiro e os últimos estágios, e do tempo necessário para tal. Para uma mudança repentina, portanto, é necessário que a distância entre os estágios seja longa e o tempo separando-as seja curto. E a teoria da hostilidade, superioridade, malícia, agressão e escárnio também é representada em pesquisas psicológicas contemporâneas, onde está rotulada como teoria da depreciação, que diz que rimos das debilidades alheias. Olha que coisa feia. Particularmente os desafetos. Vou fazer uma piadinha aqui. Minha prima tem tetas tão caídas que elas já reclamam do cheiro de chulé. Talvez me tenha feito bullying demais na infância, né, querida? E foi Thomas Hobbes que compilou todas as razões para se desconfiar de uma risada e transformou em uma declaração poderosa que linka todos os comentários que conectam o humor com a percepção de obscenidade ou de azares de outra pessoa. A segunda classe de teorias engloba abordagens humorosas baseadas em hostilidade, superioridade, malícia, agressão, escárnio e menosprezo. Declaração disso é encontrada em Hegel, que acreditava que a risada é um pouco mais que uma expressão de sagacidade satisfeita com si mesma. Bain disse que, não somente como efeito físico, mas onde quer que o homem possa atingir uma superioridade sobre alguém, a disposição para a risada aparece, e que a ocasião do ridículo é a degradação de alguém digno em circunstâncias que não excitem outra emoção forte além de prazer interno. Um tempo depois, Baudelaire levou a atitude de Hobbes para um extremo e disse que a risada é a indicação mais confiável de um homem possuir um espírito satânico. E aí, a nossa última teoria cognitiva do humor, a teoria do alívio, foi estudada por muitos teóricos e sua melhor versão, aparentemente, foi aquela proposta por Freud, mesmo que seja uma teoria levemente ortodoxa. O princípio básico é que a risada promove alívios mental, nervoso e psicológico, assegurando o alívio tensional do corpo. E a psicologia contemporânea fala que a risada ocorre quando alguém experiencia um despertar exaltado, mas quase que no mesmo instante avalia o estímulo como seguro. E Hobbes, apesar de ter reconhecido que deve existir um elemento de incongruidade e surpresa presentes no humor, e os tenha linkado com a sagacidade da zombaria,
ele se concentrou nos elementos do desprezo e do ridículo presente na risada. E esse pensamento de Hobbes sobre a risada virou a teoria da superioridade clássica. A ideia da risada como alívio do excesso de energia e a noção de que essa energia é criada pela construção de uma emoção que parece ser sem razão passou a ser tratada por outros autores também de outras formas. Freud usou-a na última parte do seu livro Piadas e sua relação com o subconsciente. Outros autores defenderam algumas formas levemente diferentes da teoria, combinando a visão de Spencer com o conceito freudiano do conceito de risada, como o alívio de repressões ou inibições específicas aplicadas em piadas agressivas. Spencer disse que nossas emoções são, ou pelo menos nosso sistema nervoso compreende como, energia nervosa. Existe uma conexão íntima entre a energia nervosa e o nosso sistema motor, de forma que a energia nervosa tende a produzir tensão muscular e, em certa quantidade, movimentação muscular. Dessa forma, o medo induz movimentos de escape, raiva, produz agressão física, etc. No caso da risada, o que acontece é que sentimentos são construídos para parecerem inapropriados. E essa emoção muda de forte para fraca. E o excesso de energia produzido é liberado em séries de movimentos musculares, que é a risada. Mas não levam a nenhum outro tipo de ação. Porém, servem para soltar a energia da mesma forma que abrir uma válvula de segurança solta o vapor de panela de pressão. Para Kant, a risada é uma força benevolente que sempre produz equilíbrio em um indivíduo, permitindo a um alto fluxo de excesso energético. Enquanto na história da pesquisa do humor foi marcado pelas teorias competindo entre si, com reivindicações e contra-reivindicações, os três maiores grupos de teoria descritos acima não são incompatíveis. As três abordagens, na verdade, caracterizam um fenômeno complexo do humor e de ângulos bem diferentes, e eles não se contradizem, e sim se completam. E as teorias, elas não se excluem, elas se complementam. A incongruidade fala do estímulo, a superioridade fala sobre as relações do que se fala e ouve, e a do alívio fala sobre as sensações de quem apenas ouve. E chegamos aqui ao fim das teorias cognitivas do humor. Os próximos vídeos serão sobre teorias também, semântica e teoria geral do humor verbal. E cada uma com 2 videozinhos cada um. Fiquem atentos e se inscrevam, aquela coisa blá 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 blá. Yeah!